Olá, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que eu considero muito interessante e ao mesmo tempo bastante delicado. É esse paralelo entre o alcoolismo e a obesidade. Todos dois são doenças e todos dois houve uma época que não eram tidos como doença. O alcoolismo, por exemplo, quando eu era criança, né, eu convivi com pessoas com alcoolismo e era assim, era visto como um desvio de caráter, como se a pessoa quisesse ser daquela maneira, né? E mais tarde a gente foi feito um trabalho assim na sociedade para a gente ver que não é assim, que o alcoolismo é dependência química, é uma doença, que a pessoa não faz aquilo tudo por querer, não é? E a obesidade eu vejo, eu sinto, percebo assim que precisa de um trabalho, ainda precisa trabalhar mais nessa questão para as pessoas aceitarem essa ideia de que a obesidade é doença e de que é doença crônica, ou seja, não tem cura. Eu que tenho obesidade e talvez você que está aqui nesse canal, né, sempre vendo dicas sobre a gestão do peso, nós precisamos deixar cair o preconceito e ver que existe essa doença, não adianta negar, né, não adianta fazer de conta que está tudo certo. Por exemplo, eu já vi muito caso a pessoa que começa um tratamento, emagrece, depois abandona tudo porque acha que está curadão, que está acima de, né, que nunca mais vai engordar. E não é assim. Então a doença multifatorial, né, eu falei com vocês há uns dias atrás sobre isso, e precisa ter essa consciência de que nós estamos lidando com a doença a todo tempo. Então, que bom que tem tratamento, não é? O tratamento eu acho interessantíssimo, porque passa exatamente pelas coisas boas, que é atividade física, por isso que aqui a minha bandeira é incentivar vocês sabe, abrir os olhos de que se movimentar é gostoso. O nosso corpo foi feito para isso, né? Se a gente estivesse lidando com algo que o corpo não gostasse, ainda assim a gente teria que fazer. E muito mais fazer uma coisa que é exatamente a proposta do nosso físico, né? O nosso físico adora se movimentar. Nós temos que trabalhar aqui. Tirar, né, as ideias pré-concebidas, coisas que nós ouvimos a vida inteira, de que treinar é chato, no pain, no gain, tem que morrer, tem que pagar. Não, nada disso. Se exercitar é prazeroso, libera substâncias que nosso corpo se sente bem, sabe? Só se lembrar de quando a gente era criança, a gente se movimentava sem ninguém mandar, a gente era livre e nós podemos ser livres. Parar de ouvir toda essa balela, sabe? Ai, eu fico tão assim chocada e triste quando alguém fala, mas eu também já pensei assim, eu entendo. Quando a pessoa fala, sabe por que que eu malho? Eu malho para eu poder comer, para eu não engordar. Sim, há uma certa verdade nisso, mas hoje em dia eu treino porque adoro. Às vezes eu até engordo treinando, porque exatamente como é a questão de obesidade, tem o outro lado que é o lado da reeducação alimentar. Então, se eu estou bem no treino, mas falho na questão alimentar, eu engordo. E mesmo assim, eu me sinto muito feliz fazendo meus treinos. Então, ao mesmo tempo que treinar está ligado na questão de gestão do peso, para mim hoje não é primeiro isso. O treino para mim é porque me satisfaz, me realiza, sabe? E claro, eu sei também que mesmo quando eu escorrego na alimentação, estar treinando frequentemente diminui os danos, não é? Bom, então quero voltar aqui na questão do paralelo com o alcoolismo. O alcoólatra sempre se vê como alguém que está vencendo dia a dia os efeitos dessa doença. Outra coisa, o slogan do AA é evite o primeiro gole. Aqui tem uma diferença fundamental entre o alcoólatra e o obeso. O objetivo do tratamento do alcoolismo é retirar o agressor, que é o álcool, e que não é algo que ele precisa para viver. Então, o objetivo, né?
O slogan do AA é evite o primeiro gole, exatamente porque quando ele tem contato com o álcool, dispara ali o gatilho e o corpo passa a exigir aquela substância que no caso faz mal para ele. No nosso caso, nós não podemos fazer isso. O obeso não pode dizer evite a primeira garfada. Não existe, não pode. Sem a comida a gente morre. Então aqui tá a grande diferença. Eu acho que às vezes as pessoas... Essa semana, na quinta-feira, eu fiz um vídeo sobre os carboidratos, né? Mostrando como existe uma vontade assim nas pessoas que têm problema com peso de se livrar do carboidrato, né? Tá aí as dietas low carb que não me deixam mentir. Todo mundo quer viver livre do carboidrato, mas na verdade não é possível ficar assim. O carboidrato é um nutriente muito importante que nos dá energia vital, então não tem isso de querer não podemos fazer como os alcoólatras que se abstêm, né? Eles se abstêm da bebida para ficar bem, e no nosso caso não é essa pegada, não é essa maneira de tratar. Por isso é fundamental a reeducação alimentar. Então você comer com consciência, conhecer os grupos alimentares, estar presente, ao invés de ser inimigo da comida, fazer uma reaproximação, pensar diferentemente, ser grato pela comida, achar a comida bonita, achar a comida gostosa, sabe? Se deleitar mesmo na comida, mas nas quantidades adequadas. Então, se a gente tivesse o prazer real num prato de comida, a gente não repetiria. O problema é que a gente devora sem ter prazer. E aí acaba, né, repetindo e começa aquele ciclo de culpa, arrependimento que não nos leva a lugar nenhum. Ora, o alcoólatra, nas reuniões que eu tive a oportunidade de participar, é muito interessante porque são pessoas, eles ficam ali interagindo, né, e eles têm a oportunidade de falar. Então a pessoa vai lá, primeiro, muito interessante que também é na obesidade. São doenças que não escolhem classes sociais, raça, nada disso, é bem democrático. Pessoas de várias situações ali, então elas vão lá e falam: meu nome é fulano de tal, eu sou alcoólatra, eu estou aqui e eu quero dizer que eu estou tantos dias sóbrio, estou comemorando, sei lá, 30 dias de sobriedade. E as pessoas aplaudem, se alegram com o resultado dele. Às vezes eles contam sobre recaídas e contam sobre superação, para todos verem que o que acontece com um acontece com todos. Assim também é na obesidade. Eu vejo que, por exemplo, é muito comum a pessoa tem obesidade, consegue superar, e quando ela tá aqui, né? Ela tá aqui no topo, que ela tá bem, tá magra, tá ok. Ela age como se ela nunca tivesse sido, sabe? Assim, há uma certa arrogância, uma certa prepotência, soberba, de como se nunca mais ela fosse engordar, como se ela tivesse ficado livre daquele mal para sempre. O trabalho é feito de conscientização de que é uma doença crônica, de que o tratamento é para sempre. Você nunca tá, sabe? Você nunca tá fora da zona de risco. Você sempre precisa do outro, você se inspira, você se alegra com a vitória do outro, você ajuda o outro. Então, assim, as coisas que nós compartilhamos entre nós, sempre assim para nos dar coragem, para nos dar vontade de seguir adiante. E nunca, sabe, tem umas frases, por exemplo, que vêm culpar as pessoas por terem engordado, algumas até com uma pitada de humor, mas assim, sabe, não tem nada a ver. É como você fazer piada com alcoólatra, não tem a menor graça. Nós estamos lidando com uma doença, sabe? Então, tá aqui meu recado, né, para quem não é obeso e que fica tirando onda, achando que a gente tem problema de desvio de caráter, essas coisas. Não, nós temos uma doença crônica, nós precisamos de tratamento. Então, quem não puder ajudar, muito ajuda que não atrapalha, não é verdade? E para quem é obeso, quero dizer que não se sinta
mal por isso. Ora, se temos uma doença, o que temos que fazer é conhecer e nos tornar especialista nela, para nos cuidar e para ajudar o próximo. Quando estivermos bem, não pisar na cabeça do outro, pelo contrário, dar a mão e puxar. É essa a mensagem que eu tinha hoje para vocês. Eu vou continuar falando sobre carboidrato porque é o grupo primordial, é mais importante a gente conhecer para saber como lidar com ele. Também, o que eu falo, né? Muito autoconhecimento, conversar com pessoas esclarecidas, pessoas legais que podem nos ajudar, que podem nos encorajar, certo? E é isso. Espero que tenha feito sentido para alguém, que tenha ajudado. Amanhã tem treinão, tá? Até a próxima, então. Tchau!